A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 1, que diz assim: E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora toma cuidado pela manhã, fica em lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e vereis o que há de ti e te avisarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peques o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti e porque os seus feitos te são muito bons. Porque expôs a sua vida, feriu aos filisteus e fez um grande livramento a todo o Israel. Tu mesmo o viste e alegraste, porque pois pecaria contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa. E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul: Vive o Senhor que não morrerás. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes. E tornou a haver guerra. E saiu Davi, pelejou contra o filisteu, feriu-os com grande matança e fugindo diante deles. E fugiram diante deles. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa e tendo na mão sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Amém. Aqui, minhas irmãs e meus irmãos, nós vemos que mais uma vez o rei Saul age, não é, ali com falsidade, né? Primeiramente, ele tem no seu coração o desejo de matar a Davi. Porém, o seu filho Jonatas, ele aconselha, não é, dá um bom conselho o pai, o filho, observe, o filho aconselhando o pai, né? Um homem já de idade, né? Um rei, um homem que era para ter a sua sanidade mental boa, não é? Mas ele tem, porém a mal intenção, ele não é louco nem nada. Ele tem, né? Seu pensamento bom, porém aquele homem tem dentro da sua alma cheio ali o seu coração estava cheio de que? De falsidade, estava cheio de que? Do mal, o espírito do mal, né? Ali que influencia ele a fazer o que não era bom, né? Devido ele já ter desobedecido ao Senhor. Então aquele rei Saul, ele estava influenciado por um mal, né? Devido à brecha que ele deu, né? Lá atrás, tudo por causa da desobediência. Tudo se inicia com a desobediência. Então, que a gente tenha muito cuidado. O Senhor está nos ensinando sempre nessa história que a raiz, não é, do problema foi a desobediência de Saul, né? Então aqui ele tem uma intenção mal, ele quer fazer o mal a Davi, porém Jonatas aconselha, né? Coisa boa a gente escutar um bom conselho, bom é a gente, aleluia, dar ouvidos a um bom conselho. O Senhor me faz lembrar do Salmo 1, quando diz: bem-aventurado aquele que não anda pelo conselho do ímpio, né? Aleluia, que a gente fique e receba bons conselhos, que a gente receba e coloque em prática, aleluia, aquele conselho maravilhoso que alguém nos deu, amando do Senhor. Então aqui a gente vê que Jonatas aconselha o pai, dizendo: por que o Senhor quer matar a Davi? Ele só fez o que era bom, ele se expôs
Aleluia. E ali ele lutou contra os filisteus e teve vitória. Então, por que que o Senhor faz isso? Por que que o Senhor deseja matar a Davi, sendo que ele é inocente? Aí aqui o rei pensa e diz, não é? E Saul, versículo 6, deu ouvido à voz de Jonatas e jurou Saul, vive o Senhor que não morrerá. Tá vendo? Mas como ele era um homem que não tinha palavra nenhuma, né, nunca teve, ele não iria cumprir essa, né? Aqui ele jura em nome do Senhor que Davi não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como antes, né? A gente vê a personalidade daquele homem, não é? Ora, cumpria, aí depois vinha o mal e influenciava ele, não é? Meu Deus do céu, misericórdia. Versículo 9. Porém, o espírito mal da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo na mão a sua lança, e tocava Davi com a mão a harpa, e procurava Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, não é? Ele era como se ele já tivesse ali preparado, eu percebo isso. Ele estava ali, já com a lança na mão. Muitas das vezes a gente pode até pensar assim, meu Deus, ele era quem usava o mal, né? Porque ele já estava ali preparado, né? Para caso o mal ali, não é, viesse colocar coisas na sua, desejos malignos, todo desejo maligno de morte e vingança, esse tipo de coisa vem do mal, vem do mal. O Senhor nunca quer que a gente sinta desejo de vingança por ninguém, não, né? Observe que aqui nem tinha porquê o rei Saul, se vingar de Davi, né? Não tinha motivo nenhum, simplesmente era pela inveja, simplesmente era porque ele já sabia que ali, ele já sabia no seu coração, devido o profeta Saul ter dito que Deus iria ungir, já tinha alguém ali, né, para ficar no lugar dele, e ele não queria perder o trono de jeito nenhum. E vinha esses pensamentos maus, né? Mas se ele, desde o princípio, se ele tivesse feito tudo direitinho, Deus iria, aleluia, abençoar o reinado dele. Só iria tirar ele dali no último suspiro de sua vida em paz, né? Iria só depois que ele, aleluia, ali fosse levado por Deus, né? Chegasse sua velhice, né? Então vale a pena a gente viver aqui na terra pedindo ao Senhor, Senhor, me ensine a viver aqui para mim, aleluia, te alegrar, né? Então aqui a gente vê essa luta, né? Essa luta contra a falsidade, né? Davi sempre fazendo as coisas boas. Aqui por outro lado a gente vê bons conselhos, não é? Bons conselhos, que a gente escute bons conselhos, que a gente não se deixe levar pelo conselho do ímpio, não é? Mas que a gente se apegue ao bom conselho. Deus, ele usa pessoas para nos orientar. Deus usa pessoas, aleluia, para nos colocar ali no prumo, não é? Então que a gente escute bons conselhos e que a gente lute, aleluia, sempre sim contra a falsidade, não aceitando de jeito nenhum pensamento mau, amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito mais ao nosso coração, amém.